Todo mundo está preocupado se a IA vai substituí-los, mas essa não é a verdadeira questão. A verdadeira pergunta é: como você se torna a pessoa que a IA não pode substituir? Porque é isso que estamos vendo agora. Pessoas que aprendem a trabalhar com IA estão avançando na carreira mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Olhe só para esses dados impressionantes. O LinkedIn mostra que os profissionais estão adicionando novas habilidades aos seus perfis 140% mais rápido desde o final de 2022. E a Lightcast confirma: vagas que exigem habilidades em IA pagam 28% a mais, cerca de $18 mil extras por ano. E $18 mil por ano é o resultado de conhecer todos os aplicativos do seu setor, saber usá-los, aproveitá-los e ainda economizar tempo. Então hoje, quero focar nas habilidades que realmente te mantêm adaptável e em alta demanda, não só neste ano, mas na próxima década também. Habilidades que não ficam obsoletas com o lançamento de novos modelos. Se você é nova aqui, tenho o podcast Silicon Valley Girl, onde entrevisto fundadoras, CEOs e especialistas em IA. E em cada entrevista eu faço uma pergunta: quais habilidades serão relevantes no futuro? Me preocupo comigo e com meus filhos de 6 e 4 anos, pois eles crescem em um mundo desconhecido para mim. Vamos falar sobre a habilidade número 1, definição de problemas. Aliás, essa habilidade é muito valiosa para a sua vida. Antes de pedir algo para a IA, é preciso saber o que quer resolver. Por isso, muitos têm dificuldade em contratar. É por isso que tantas pessoas têm dificuldade em avançar na carreira, porque não conseguem verbalizar o problema. Essa mesma habilidade se aplica perfeitamente à IA. Então, o que a maioria das pessoas faz é abrir o aplicativo e dizer: escreva isso para mim, conserte aquilo, pesquise aquilo outro, e a primeira reação delas é: isso é idiota. Então, da próxima vez que você for usar a IA, você precisa ter uma ideia do que quer e de qual é o problema. De qualquer forma, o Fórum Econômico Mundial classifica o pensamento analítico e a definição de problemas como a habilidade número 1 no mundo até 2030. A Universidade de Stanford identificou que jovens trabalhadores em setores com IA ficam para trás, pois só executar tarefas não basta. Então, antes de abrir outro aplicativo de IA, ChatGPT, Claude, Perplexity, pergunte a si mesma: o que eu realmente estou tentando alcançar? Para quem é isso? O que seria sucesso nessa tarefa? Essa habilidade parece simples, mas em 2025 está se tornando sua vantagem competitiva. E isso é ótimo quando você está pensando só por si mesma, quando você não tem uma equipe. Quando você começa a ter uma equipe, você não só precisa ter isso na sua cabeça, você precisa ter isso por escrito, porque a melhor coisa que você pode fazer por si mesma, se está pensando em se tornar uma empreendedora ou criar algo próprio, é documentar tudo. Qual é o seu tom de voz? Qual é o seu branding pessoal? Quais são os seus valores? Porque mais tarde, e estava agora há pouco nesse evento, adoro o Vale do Silício por esses eventos malucos. Eu acabei de estar nesse evento da Gen Spark, que chegou a uma avaliação de $1 bilhão em menos de um ano, e a receita deles está crescendo absurdamente porque basicamente o que eles fizeram foi resolver o problema antes para você. Você constrói sua empresa e seus ativos. Aqui está o Google Doc com o tom de voz e nossos objetivos. Está tudo aqui. Esse espaço de trabalho reúne tudo o que você pensa e usa como base de conhecimento. Na próxima vez que receber um e-mail, ele gera uma resposta de IA baseada nesse documento, sem precisar de instruções toda vez. Vejo grande oportunidade de negócio aqui, pois pouca gente sabe simplesmente formular os problemas. O segredo é criar um software para pré-definir prompts conforme seus objetivos. Depois falo sobre o Gen Spark neste vídeo, que realmente me surpreendeu. Habilidade número 2, claro, a criação de prompts e o letramento em IA. Isso é algo que todos vocês que estão assistindo precisam. Após entender seu problema e o resultado desejado, o próximo passo é aprender a criar prompts que gerem respostas claras e úteis com IA. O LinkedIn aponta a alfabetização em IA e a engenharia de prompts como as habilidades que mais crescem em 2025. Quis confirmar isso com alguém que vive nesse universo diariamente. Perguntei a Amjad Mazad, fundador e CEO da Replit, um app que permite programar de forma intuitiva, conversando com ele para criar aplicativos. Perguntei a ele como realmente melhorar na criação de prompts na prática, como desenvolvedora e fundadora. Temos um canal no YouTube e um excelente responsável por relações com desenvolvedores, o Matt, que produz muito conteúdo. E por isso tentamos treinar as pessoas em criação de prompts e nos sistemas subjacentes. Então, a Replit tem um DNA voltado para educação
Então, quando estávamos falando sobre 1 bilhão de desenvolvedores, esses 1 bilhão de desenvolvedores precisam aprender. Isso não vai acontecer de graça. Então, existe uma curva de aprendizado associada a isso. E você precisa ser proativo. Você precisa ir ao YouTube, pesquisar como criar prompts. Você precisa gastar muito tempo e praticar construindo, mudando seu estilo. Algumas pessoas vão até a OpenAI, por exemplo, e escolhem o O3, ou agora é o GPT-5 com pensamento, dão a ideia e dizem, ei, quero que você estruture isso de uma forma realmente ótima. Pode criar o prompt para mim? Algo assim? Fazer prompts não é mais um truque, é alfabetização. Não sei se você já contratou alguém, mas sua ferramenta de IA é como um novo contratado com acesso a todo o conhecimento, mas que precisa de instruções claras. Isso é criar prompts. Habilidade 3. Orquestração de fluxos de trabalho. Especialistas de ponta hoje não só usam IA, mas também cadeias de fluxos de trabalho com IA. Atualmente, uma pessoa sozinha pode produzir tanto quanto uma pequena equipe. Perguntei a Mike Krieger, cofundador do Instagram e CPO na Anthropic, como fundadores podem usar IA para gerir empresas mais enxutas sem virarem engenheiros em tempo integral. Quais são os 2 ou 3 principais casos em que empreendedoras podem usar o Claude para automatizar operações sem precisar de conhecimentos técnicos? Sim, na verdade eu estava conversando com um amigo meu que já é fundador pela segunda ou terceira vez. E ele me disse assim, Mike, estou muito feliz que você lançou o Claude Max, porque o Claude é meu gerente de produto, o Claude é meu advogado. O Claude é também, sabe, meu terapeuta de empreendedor. E o que ele faz é ter um projeto no Claude para cada uma dessas áreas. Então ele tem o Claude como gerente de produto, ele tem o Claude para contratos, por exemplo, e usa isso para todas essas coisas. Isso permitiu que ele administrasse uma empresa em estágio inicial bem enxuta e fizesse todas essas tarefas. Mesmo sendo técnico, ele não programa com o Claude diariamente. Ele configurou o Claude como uma versão simplificada de algumas áreas, mesmo com os modelos ficando mais poderosos nessas funções. Mesmo hoje, com o contexto certo e o histórico adequado sobre algo, você realmente pode começar a ter esses parceiros de reflexão para cada função ali. E para um empreendedor, com certeza, você pode ter um modelo que valida sua ideia ou mostra o que você pode estar deixando passar. Outro fazendo, sabe, inteligência competitiva para entender o que existe por aí e compreender esses pontos. Claro, ajudar você a construir com código também faz parte disso, mas além disso, a forma como eu gosto de pensar é que, quando você faz uma empresa crescer, você quer subir o nível. Eu quero o melhor diretor financeiro, eu quero, sabe, o melhor líder de produto e assim por diante. Quando você é um empreendedor, especialmente como eu era, um empreendedor de primeira viagem sem uma grande rede de contatos, você faz todas essas coisas sozinho. Por que não levar o melhor do nosso conhecimento para essa empresa usando algo como o Claude? O que eu adoro aqui e em todo esse vídeo é basicamente a mudança de mentalidade. Ele não está pensando em tarefas individuais, ele está pensando em funções e sistemas. Claude como gerente de produto, Claude como parceiro de contratos, Claude como inteligência competitiva. Isso é orquestração de fluxo de trabalho em ação. Ok, habilidade número 4. Verificação e pensamento crítico. Então, o seu trabalho é conferir. Essa pode ser a habilidade mais subestimada da década, pois a IA às vezes erra com confiança. Já passei por isso. Estava entrevistando Blake Shaw há cerca de 1 ano. Então, eu estava usando IA bastante, mas ela ainda alucinava muito mais. E ela simplesmente inventou uma citação do Blake Shaw que eu li em voz alta. E o Blake me olhou e disse, eu acho que não falei isso. Estávamos no estúdio. Ele nessa cadeira. Eu queria sumir. Eu me senti tão mal comigo mesma por não ter conferido as coisas 2 vezes, especialmente quando é algo tão importante. Então, o episódio com Blake Shaw foi um momento crucial para mim. Agora a gente confere tudo 3 vezes. E, na verdade, existem 3 hábitos simples de verificação que você pode desenvolver. Primeiro, confira os fatos com diferentes IAs. Se o ChatGPT mostrar uma estatística, leve ao Perplexity e peça fontes para a informação. Se não houver fontes confiáveis, isso é um sinal de alerta. Peça os níveis de confiança. Depois de uma resposta, pergunte. Para cada afirmação principal, avalie seu nível de confiança. 95%, até 95%, até 80%, de 40% a 6%, menos de 40%, e explique o motivo. Você vai se surpreender com a frequência que a IA recua de suas afirmações quando questionada. E tente buscar uma segunda opinião. Call a resposta do ChatGPT no Claude ou no Gemini e peça.
Critique essa resposta. O que está faltando, está tendencioso ou incorreto. Em um mundo cheio de conteúdo gerado, isso se torna o seu superpoder. Não sou só eu sendo cautelosa. Quando conversei com Mustafa Suleyman, o CEO da Microsoft IA, ele explicou o quanto eles levam a sério a fundamentação e a verificação dentro do Copilot, especialmente na área da saúde. Fale comigo sobre o que vocês acabaram de lançar. Harvard fez essa pesquisa, certo? Dentro do Copilot, se eu fizer uma pergunta médica, como isso vai funcionar? Exatamente. Então, agora quero dizer, descobrimos que cerca de 40% das nossas consultas a cada semana são relacionadas à saúde. 40%? Sim, 40. É notável. Milhões de pessoas consultam sobre saúde diariamente. Então, decidimos realmente focar em melhorar a qualidade das respostas sobre saúde. E parte disso é que fundamentamos as respostas em citações da Harvard Medical, que é um presente incrível para o mundo, como a instituição de saúde mais respeitada. Usamos o NHS do Reino Unido e, futuramente, outros sistemas de saúde. Agora as pessoas recebem respostas muito confiáveis e precisas, mas às vezes há erros. Ainda não é totalmente confiável, sendo sempre necessário consultar um médico. Mas se você pensar bem, na maioria das vezes, em uma situação de saúde, as pessoas estão tentando entender um conjunto complicado de termos técnicos que elas realmente não compreendem. Provavelmente estão ansiosas ou preocupadas. Então elas querem repetir as coisas várias vezes, querem que tudo seja explicado de uma forma bem simples. E às vezes elas querem ajuda para tomar uma decisão sobre quem procurar. Então, agora também temos recomendações de médicos. Você pode ir a um clínico geral, dermatologista ou fisioterapeuta e vamos encontrar alguém que atenda suas preferências. Mesmo ali com dados de nível Harvard e modelos enormes, ele ainda diz que você não pode confiar totalmente nisso. O julgamento humano continua essencial, por isso suas habilidades de verificação e pensamento crítico não são opcionais. Estão se tornando cada vez mais importantes. Quero compartilhar uma anedota pessoal. Estou vivendo isso. Minha filha de 4 anos não sei o que está acontecendo. Ela está numa fase estranha. Quando digo não, ela fica agressiva. Ainda estou aprendendo a lidar com isso, então fui ao Perplexity. A resposta do Perplexity foi: procure um médico. Então decidi conferir com o ChatGPT, que foi mais compreensivo. Foi tipo, é só uma fase, blá blá blá. E aí eu fui para o Copilot e li um artigo onde o comportamento dela é super típico de uma criança de 4 anos altamente sensível, especialmente quando se trata de coisas como saúde. Você quer confiar em um modelo específico no qual você confia mais. Entender em qual modelo confiar mais envolve discutir problemas com vários modelos e ver qual se encaixa melhor. Agora, para pesquisas, uso o Perplexity. No dia a dia, uso o ChatGPT. Quando é para interagir com meu Gmail, Google Docs, adicionar coisas ao calendário, pesquisar algo, o Gemini é incrível. Quando se trata de saúde, o Copilot tem acesso a um banco de dados incrível. Basicamente, é uma questão de experimentar e ver o que funciona melhor para você. E se você for mãe e estiver assistindo, se tiver algum conselho para mim, eu realmente agradeceria. Vamos procurar um especialista, principalmente para eu garantir que terei o comportamento certo. Cada criança é única. Meu filho de 6 anos não teve essa fase, achei curioso. Quinta habilidade, pensamento criativo. Os últimos 20%, a IA pode criar inúmeros rascunhos e variações, mas ainda não consegue selecionar o que é realmente significativo. Ela não consegue inventar uma nova abordagem, conectar duas ideias não relacionadas ou entender o que vai tocar emocionalmente o seu público. Essa parte ainda é 100% humana. O pensamento criativo se torna a sua vantagem porque a IA te dá matéria-prima infinita e você transforma isso em algo original. E foi exatamente sobre isso que Reid Hoffman e eu conversamos no nosso podcast. Sim, as ferramentas de IA estarão disponíveis em poucos anos para tudo. Haverá ferramentas de IA não só para o que criei com a Reid IA, mas também para a interação em tempo real com ela e todo o restante. Isso vai acontecer. Mas o que devemos fazer é descobrir como adicionar nossa própria criatividade. Quero dizer, você é um dos criadores e tudo mais. Como podemos adicionar nossa criatividade e ampliar nosso potencial com as ferramentas? Então, por exemplo, claro que você pode ter uma IA fazendo toda a edição dos seus vídeos curtos, mas aposto que a IA editando os seus vídeos curtos não é tão boa quanto a IA junto com um humano fazendo isso. E o humano usando isso agora pode fazer muito mais do que antes. E lembre-se, eles podem dizer: vamos criar 15 versões diferentes e testar para ver quais são boas e fazer isso.
e de repente você tem essa aceleração de superpoderes. O medo costuma ser melhor transformado em curiosidade, mas isso não quer dizer que será fácil ou que você não aprenderá coisas novas. Porque a IA estará sempre aprendendo e melhorando. Exatamente. Mas é parte do motivo pelo qual eu incentivo as pessoas a irem brincar com isso, a irem testar, porque quando elas percebem, elas veem que ainda podem fazer essas coisas usando IA. Então, sabe, por exemplo, se eu estou escrevendo uma redação, ao invés de começar com uma página em branco, provavelmente vou começar com um prompt do GPT-4, certo? E dizer, olha, estou pensando nisso, 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 nisso e nisso, eu tenho isso, ok? Agora é a partir disso que vou começar a trabalhar em termos de como fazer. Isso, aliás, me acelera e permite usar minha inteligência sem precisar digitar tanto ou encarar a página em branco. Eu posso avançar mais rápido e chegar a coisas mais interessantes. Então, seja curioso e tenha esperança. Mas isso não significa que você não deva esperar, sabe, obstáculos, transições, dificuldades. Eles também estarão lá. O ponto dele era simples. A IA pode te acelerar, mas é você quem traz as ideias, a intuição, o senso estético. Em vez de começar com uma página em branco, você começa com um rascunho do GPT. E então, o pensamento criativo transforma esse rascunho em algo que realmente importa. A IA monta, os humanos criam. O Fórum Econômico Mundial prevê que a demanda por pensamento criativo crescerá nos próximos 5 anos até mais rápido que o pensamento analítico. Habilidade número 6. Reaproveitamento e síntese em múltiplos formatos. Basicamente, você pega uma ideia e transforma em 20 conteúdos. Essa habilidade está em alta, inclusive para mim. No mundo de conteúdo infinito, quem transforma uma boa ideia em diversos formatos tem grande vantagem. Minha equipe e eu fizemos um ótimo trabalho este ano. Em 3 meses, geramos 90 milhões de visualizações, a maioria graças a essa ideia. Onde pegamos um vídeo longo e o transformamos em diferentes vídeos curtos, em um e-mail, em uma postagem no LinkedIn, em um Reels do Instagram. A IA facilitou muito fazer tudo isso. E basicamente está te dando exposição gratuita e visualizações de graça. Habilidade número 7, que eu absolutamente amo e venho seguindo desde o primeiro dia: aprendizado contínuo e adaptação. E essa habilidade, na verdade, torna todas as outras habilidades possíveis. Essa é a habilidade que os fundadores mais mencionam quando eu pergunto o que eles estão ensinando para os filhos. E o modelo antigo de educação está morto. Estude por 20 anos, trabalhe por 40, se aposente. Isso já não parece mais uma vida dos sonhos. Agora você aprende continuamente durante toda a sua carreira. Você é livre para mudar de carreira. Você é livre para mudar de setor. Basta seguir para onde sua empolgação te levar. Veja como Mustafa Suleyman, CEO da Microsoft IA, explicou quando perguntei a ele o que eu deveria ensinar aos meus filhos. Ainda é importante ser bom em aprender por conta própria a partir de princípios fundamentais e não depender do tipo de tutor de IA te guiando. Acho que uma das coisas mais importantes da escola é a disciplina de ser capaz de aprender por conta própria. Isso é uma meta-habilidade. E isso, vem com certa dificuldade. Então acho que, como pai, você ainda precisa introduzir disciplina e algum grau de dificuldade no processo. Porque se tudo vier muito devagar e estiver sempre disponível, então há um risco de que a criança simplesmente se acostume a ter tudo instantaneamente e não aprenda com o trabalho duro. Os benefícios do trabalho duro são importantes. Isso é algo a considerar agora que tudo ficou mais fácil. Adoro a ideia de aprender com certa dificuldade. Nem tudo sendo entregue na hora é a principal habilidade. A IA facilita tudo, mas ao perder a capacidade de superar dificuldades, você perde o músculo mais necessário. Então, mais uma vez, aqui estão as 7 habilidades que vão te tornar insubstituível na era da IA. Enquadramento de problemas, criação de prompts, alfabetização em IA, orquestração de fluxos, verificação, pensamento crítico e criativo, reaproveitamento, síntese e aprendizado contínuo. Aqui está o pensamento que quero deixar. Até 2030, 39% das habilidades atuais estarão obsoletas. Milhões de novas oportunidades surgirão para quem evoluir com a IA. Portanto, a questão não é se a IA vai me substituir. Estou aprendendo as habilidades que me tornam impossível de substituir? Comece com uma habilidade esta semana, 1 hora, uma ferramenta. É só isso que você precisa para começar. Quem começar agora vai liderar a próxima década. Siga-me no Instagram, Garota do Vale do Silício, assine a newsletter e inscreva-se no canal. Até logo!